Baixada Campista agora pode contar com a Unimed Campus ainda mais perto. Chegou o Espaço Viver Bem de Goitacazes. Medicina preventiva, saúde e bem-estar em um só lugar. Ambiente completo, equipe pronta para atender com excelência a região. Conheça nosso novo espaço e as vantagens que só os beneficiários da Unimed Campus têm. Com a Unimed Campus, você pode contar. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia. Estamos ao vivo no Face, YouTube, Instagram, Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast do programa. Logo mais tem reprise na Plena TV. Em todos os canais você pode acompanhar aí a qualquer hora do dia também essa reprise em nossas redes sociais. 7h09 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom, depois de 3 dias aí de tempo chuvoso, nublado, parcialmente nublado, Campos hoje tem sol e tem previsão de tempo com predominância do sol para hoje,
temperatura mínima de 18 graus, a máxima de 26, agora aqui no centro da cidade faz 19 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com Valdec Carneiro, ex-deputado estadual, professor, foi vereador em Niterói por 3 vezes, secretário de Educação no governo do Godofredo Pinto, foi secretário de Educação, Ciência e Tecnologia também do Rodrigo Neves em Niterói e deputado por 2 mandatos. Hoje ele vem ao programa para falar sobre o livro, o lançamento do livro que vai acontecer amanhã em Campos, na Casa de Cultura Vila Maria, às 18 horas, com o tributo ao centenário de Darcy Ribeiro. O Valdec Carneiro conversa com a gente ainda sobre os governos Brasil de Lula 3, fala sobre o bolsonarismo e o governo Castro. Por fim, projeta aí a sua visão sobre as eleições a prefeito em Campos e no Rio de Janeiro, em 6 de outubro de 2024. Valdec, já vamos trazer o seu bom dia e a sua participação, mas sempre registrando, honrados aqui com sua presença. No oferecimento de Coagro, a cooperativa que pertence aos produtores de cana de Campos e toda a região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você pode acompanhar resultados de exames, histórico e muito mais. Baixe o aplicativo, é gratuito. No portal folha1.com.br, em destaque ali, na página digital do jornal Folha da Manhã, Marquinho, abre aspas, se os pais querem brigar, pacificação está mantida. Presidente da Câmara ecoa o discurso que o prefeito Vladimir Garotinho já vinha fazendo sobre pais. Ciência Política de Campos leciona decoro aos políticos. Hamilton Garcia reforçou a cobrança de limites éticos na política Goitacá. Sonho de Darcy, festa dos 30 anos, movimenta o campus da UENF. Campus ganha 2.849 posições em qualidade de informação contábil e fiscal. O município evoluiu muito nesse quesito. Em destaque ainda no portal, a vida de Ícaro Barbosa e a história da Folha em Evidência. Feijoada chegou à 30ª edição com celebração aos 45 anos do jornal e a homenagem. DPO da Baixada Grande, ou Baixa Grande, perdão, é atacado por homem armado. O caso aconteceu na noite desta terça-feira e suspeito foi detido horas depois. O crime, segue agora em investigação. Goitacás perde para o Olaria em casa na estreia da Copa Rio. O americano faz bonito fora de casa, vence o Barra da Tijuca por 1-0. O Goitacás perdeu de 1-0 também e abre vantagem aí na Copa Rio. Essa Copa Rio, para muitos pode não valer nada, mas garante a vaga aí na Copa do Brasil, entre outras. O Campeonato Brasileiro da Série D também. Números 190 e 193 inoperantes em Campos. Obra na Estrada dos Ceramistas vai atender ao Porto do Açu. Mulher é assassinada a tiros no Parque Santa Rosa, em Guarulhos. Governo do Rio vai integrar câmeras de supermercados a sistema da Polícia Militar. E ainda, fechando aqui, abastecimento de água será interrompido. A estação de tratamento de água da Coroa passará por manutenção. Mais detalhes aí no portal folha1.com.br. São 7h14 agora em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado Valdec Carneiro, ex-deputado estadual e professor. Valdec, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, na Folha FM. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aloysio, aos ouvintes. É um prazer muito grande voltar a conversar com vocês aqui na Folha FM, e sobretudo saudar o grupo
Folha da Manhã, que é uma referência de comunicação, não só em Campos, mas em toda a região norte e noroeste do estado. Então, é um papo sempre muito animado, sempre muito cult, muito instruído. Para mim é uma alegria voltar aqui. Nós que agradecemos. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e já abrir essa pauta, essa conversa com você. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Há uma lavada, mesmo com toda a crise, Flamengo tentando montar um time de MMA. Ontem venceu o Grêmio de Renato do Maracanã por 1-0 e foi para a final da Copa do Brasil. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beata na técnica. Bom dia, Valdec. Obrigado pela presença. Vamos ter conversar nesses 3 próximos blocos um pouco sobre política e, sobretudo, sobre o Darcy. Conversar sobre o Darcy é sempre um prazer, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Vi ele aqui tive essa chance, né, de vê-lo naquela gênese da UENF, né, que hoje, 30 anos depois, está aí o resultado, né? Enfim, bom dia especial aos taxistas, motoristas de aplicativo, né, que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta, aos pais de alunos e os professores hoje aqui representados, né, pelo Valdec, nas categorias que você pode saudar aqui nesse início de manhã. Valdec, vamos começar, geralmente deixa o melhor para o final, né, mas vamos inverter a ordem, vamos começar pelo melhor, que é falar sobre Darcy. E esse livro aí que você organizou, um diálogo dele com os pensadores brasileiros, não só brasileiros, né, com os pensadores, que você já lançou no Rio e vai vir lançar aqui em Campos amanhã, na Vila Maria, às 18 horas. Fala um pouco do livro, fala um pouco da ideia do livro, ele faz parte de uma série, e o que o leitor pode esperar do livro. Bom dia. Bom dia, Aloysio. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um privilégio muito grande ter a oportunidade de lançar o livro em Campos. Campos é uma cidade, historicamente, é uma referência cultural do Rio de Janeiro, berço de grandes pensadores e pensadoras, de grandes instituições do conhecimento. Então, ter a oportunidade de lançar o livro em Campos, ele foi lançado já em Niterói, foi lançado no Rio ontem, com muita afluência de pessoas, os 2 lançamentos foram muito bons. E a oportunidade de lançar o livro em Campos no contexto dos 30 anos da UENF, né? A UENF é um caso impressionante, porque a UENF tem uma curta existência ainda, né, para o processo histórico, 30 anos não são nada, mas em curto espaço de tempo a UENF se consagrou como uma grande instituição de ensino superior de pesquisa do Rio de Janeiro, do Brasil e da América Latina, né? Então, assim, a UENF é um caso a ser estudado. Então, mando um abraço aqui para o professor Raul Palácio, o reitor da UENF, a professora Rosana, a vice-reitora, toda a comunidade acadêmica da UENF, professores e professoras, servidores técnicos administrativos, estudantes, que fazem a grandeza dessa universidade já há 30 anos. Então, o lançamento vai ser amanhã em Campos, na Vila Maria. Haverá um painel de debates, primeiro, sobre o legado do Darcy, né? A professora Ana, que dirige a UF em Campos, o professor Jefferson Manhante, que é o reitor do IFE, o professor Raul Palácio, o próprio reitor da UENF, e eu mesmo vamos fazer, primeiro, uma troca de ideias sobre o legado do Darcy, e o Darcy está muito presente em Campos, afinal de contas, a concepção da UENF é do Darcy, como você mencionou, não só da UENF, mas da UNB, dos CIEPs, do Parque Nacional do Xingu, enfim. Então, Darcy era um pensador brasileiro, mas um fazedor do Brasil, né? Um daqueles fazedores do Brasil, um grande intérprete do Brasil, mas também colocou a mão na massa para implementar alguns de seus projetos e algumas de suas utopias. E o livro é exatamente isso que você falou e descreveu muito bem, Aloysio. Ele integra uma coleção, a coleção é Diálogos com Pensadores da Educação Brasileira. O primeiro volume foi publicado há cerca de 1 ano e meio, e tem como foco o Paulo Freire, né? Então, agora a coleção se prolonga com esse segundo volume, cujo foco é o Darcy Ribeiro. E a coleção tem um conceito. O conceito é que em cada capítulo do livro, de cada volume, o pensador enfocado, primeiro o Freire, como eu disse, agora o Darcy, seja colocado em diálogo com outros pensadores ou pensadoras do Brasil ou do exterior. Por exemplo, neste livro do Darcy, você encontra capítulo do Darcy em diálogo com o próprio Paulo Freire, com Florestan Fernandes, com Anísio Teixeira, com pensadores estrangeiros também, o sociólogo francês Pierre Bourdieu,
o pensador da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, com Clifford Geertz, que é um antropólogo americano de muita projeção, enfim. Então, esse é o conceito da coleção. E agora a coleção também se planeja para próximos saltos, né? O próximo volume da coleção vai enfocar o Florestan Fernandes, e o quarto volume vai trazer para o centro da cena o Anísio Teixeira. Enfim, então, é isso. É um livro muito, muito importante para quem já conhece um pouco, ou para quem pretende conhecer um pouco mais o pensamento do Darcy Ribeiro, com as suas idiosincrasias, com a sua genialidade, né, com aquele jeito que só o Darcy. É um personagem irrepetível, né, irrepetível da vida brasileira, de Montes Claros para o mundo. Então, assim, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de ir em Campos, que é uma cidade que eu prezo muito, sempre fui muito bem acolhido, a começar por vocês, do Grupo Folha, mas toda a cidade, meus colegas educadores, né, da UF, da UENF, do IFE, enfim, da própria Rural, que tem uma presença aí em Campos, do Colégio Agrícola Antônio Sarlo, que eu conheço muito bem, um trabalho histórico na formação de técnicos agrícolas em Campos, no ISEPAM, que é uma importante instituição de formação de professores da cidade. Então, uma alegria muito grande estar em Campos amanhã para fazer o lançamento e o debate sobre o livro. Darcy, eu tive oportunidade no início ali, eu trabalhei no UENF no início, um projeto que não foi à frente, na EBC TV, Escola Brasileira de Cinema e Televisão. Trabalhei com o Geraldo Sarro, diretamente, o saudoso Geraldo Sarro, com Orlando Senna também, que está aí até hoje, graças a Deus. E eu tive a oportunidade de fazer um voo de helicóptero com o Darcy, e era muito engraçado, cara. Ele ficava olhando para baixo, assim, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. E era só mato, né? Aquilo estava na cabeça dele. Para quem viu, teve a chance física de vislumbrar o que a gente via embaixo e vê hoje, assim, como você falou, além de um pensador, a capacidade de transformar abstração em concreto, né? É impressionante, é impressionante. Isso está presente nessa coletânea, Valdec? Está presente de várias formas, né? Isso que tá tem um prefácio feito pela professora Malvina Tuttman, que dirige o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, ex-reitora da Unirio, ex-presidente do INEP, uma grande dama da educação fluminense, que faz um pouco essa abordagem do Darcy. Tem uma apresentação do conjunto da obra, que é feita por mim, como organizador, que eu trago também esses elementos, inclusive sintetizando, que eu acho, Cláudio e Aloysio, sintetizando assim, 3 ideias, força, que são muito marcantes do pensamento e na ação do Darcy Ribeiro. A primeira delas, que se tornou célebre, que a ideia de que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto das elites para perpetuar sua dominação política e intelectual sobre a população. Então, essa ideia é muito forte no pensamento do Darcy, tanto que ele sempre buscou implantar instituições educacionais que dessem oportunidade, né, às crianças de origem popular, enfim, isso é uma ideia-força. O CEPS é o principal exemplo disso. A segunda ideia-força é aquela concepção dele, eu diria uma concepção dialética que ele tinha do que ele chamava de seus fracassos, não é? Quando ele fala que, no fundo, quando ele fracassou em alguns projetos na vida, não foram fracassos, mas foram, de certa maneira, vitórias, porque ele jamais se reconheceria, jamais aquietaria a sua consciência se tivesse vencido ao lado dos poderosos, né? Coisa muito forte. E a terceira grande ideia, força, que a gente busca sintetizar nessa obra, dos diferentes capítulos, é aquela pela qual o Darcy expressa a seguinte concepção, que é a ideia de que, diante das desigualdades, diante do arbítrio, né, só restam 2 opções: resignar-se ou se indignar. E ele diz: eu jamais me resignarei. Resignar-se não é uma opção para mim. Então ele era um cara insubmisso, insurreto, indignado, mas muito criativo, muito amoroso, muito afetivo, muito apaixonado por seus projetos. E você teceu aí uma imagem, Luiz, falando desse sobrevoo de helicóptero, que é o Darcy, né? Onde a gente olhava para o nada, ele já via um projeto concluído, com gente dentro fazendo coisas. Então, isso que fez dele um grande gênio, onde ele atuou, seja durante os 10 anos, 15 anos que ele passou frequentando as comunidades indígenas, sobretudo na Amazônia e no Pantanal,
onde ele produziu projetos absolutamente fundamentais. Aliás, a FUNAI tem como antecedente um órgão do qual o Darcy trabalhou, que é o Serviço de Proteção ao Índio, foi ele que projetou o projeto nacional do Parque Nacional do Xingu, enfim. Pois é um cara, depois ele conhece o Anísio Teixeira, que é a grande virada na vida dele, a virada de chave na vida dele, quando ele conhece o Anísio Teixeira, em meados dos anos 50, ele tinha pelo Anísio Teixeira uma verdadeira veneração, ele trata o Anísio Teixeira como um mestre, né? Ele falava assim, era um homem pequenininho, Darcy era baixinho, né? Era um homem pequenininho, mas o homem mais inteligente que eu conheci na vida. O Darcy ele fala isso. E o Anísio traz o Darcy para o campo da educação, e ele adentra a educação e vira uma referência. O Darcy foi ministro da Educação do João Goulart, foi chefe da Casa Civil também, vocês sabem. Foi ministro da Educação, o Darcy foi fundador da UNB, aliás, o projeto da UNB é dele e do Anísio Teixeira, ele foi o primeiro reitor. Enfim, depois veio para o Rio de Janeiro, na volta do exílio, né? Foi preso, foi exilado, volta definitivamente ao Brasil na segunda metade dos anos 70, já no contexto da anistia, antes da anistia, mas já no contexto do processo de abertura, né? Abertura que a ditadura teve que conceder sob forte pressão. Lenta, gradual e segura. Lenta, segura e gradual, exatamente. E ele se aproxima do Brizola, né? Que ele já conhecia, evidentemente, e eles fundam o PDT, depois que o Brizola toma aquele golpe do Golbery contra o Silva e perde a legenda do PTB. Ivete Vargas. Exatamente, a Ivete Vargas fica como a herdeira do PTB. Brizola, então, funda o PDT ao lado de Darcy e de outros trabalhistas históricos, enfim. E o Darcy vira vice-governador, né? É eleito vice-governador com Brizola em 82 e acumula, além da vice-governadoria, a Secretaria de Ciência e Cultura e a coordenação do Programa Especial de Educação, que é quando ele desenvolve o projeto dos CIEPs, com apoio político do Brizola e a concepção arquitetônica do Oscar Niemeyer. Aliás, um trio, né, impagável, né? Brizola, Darcy e Niemeyer, pelo amor de Deus, né? Um trio sensacional. E mais adiante, já senador eleito, mas ainda se licencia do Senado para ajudar o Brizola no segundo governo, é quando ele dá sequência ao projeto do CIEPs e avança na concepção do projeto da UENF. Então, assim, é um fenômeno brasileiro irrepetível, uma contribuição difícil de sistematizar. Aliás, essa foi a nossa grande dificuldade no livro, né? Darcy, são muitos Darcys, né, Cláudio e Luiz? São muitos Darcys, são muitas facetas, são muitas vertentes. É o Darcy etnólogo e antropólogo, é o Darcy professor, é o Darcy reitor, é o Darcy ministro, é o Darcy político, é o Darcy escritor. Enfim, então, essa foi uma grande dificuldade. Mas como a coleção é muito focada no campo da educação, isso já nos ajudou, né? A gente tentou focar o livro em torno das posições, dos fazimentos, né, como ele gostava de dizer, e das concepções que ele manifestou no campo específico da educação. Você falou umas coisas aí, você falou que do Darcy falando do Anísio Teixeira, me lembrou o artigo... Roberto Marinho não era muito escrever, embora jornalista não era muito escrever, mas quando Prestes morreu, ele escreveu um artigo curto, você se recorda, na capa do Globo, que ele se referiu a Prestes assim, termina o texto, homem de 1,5 m de altura, mas um gigante sob estimação. Me lembrou um pouco essa fala aí do Darcy em relação ao Anísio. E ele estava falando aqui, antes de começar o programa, essa fase do exílio, não foi só Darcy, né, foram vários pensadores, ditadores que foram exilados. Tem uma passagem muito interessante. Hoje Ferreira Goulart, já falecido também, é tido como um grande especialista, poeta Ferreira Goulart, em Augusto dos Anjos, né? Grande poeta paraibano, um pré-modernista fantástico, né? Esses milagres que o Brasil produz, né? Augusto dos Anjos é um milagre. Fruto da escola de Tobias Barreto, ali em Pernambuco, mas enfim. Estavam os dois exilados, né? Ferreira Goulart estava na pindaíba de dinheiro, que perdeu o emprego e tal, papá. Estava falando com o editor, não me lembro agora, para ser sincero, quem é o editor. E aí Ferreira falando para Darcy que estava precisando de dinheiro, né? E aí, nessa mesma roda de conversa, nesse evento, estava o editor falando que estava procurando alguém para fazer um livro sobre Augusto dos Anjos.
Aí Darcy, mas eu tenho um especialista aqui, Augusto dos Anjos, Ferreira Goulart. E Ferreira Goulart ficou apavorado porque ele, embora fosse leitor de Augusto dos Anjos, não era especialista em Augusto dos Anjos, mas teve que se tornar para fazer o livro, ganhou o dinheiro e aliviou a barra lá para Ferreira Goulart. Esse era o Darcy, né? O Darcy era inventivo, criativo, solidário. Eu, no episódio da minha vida pessoal, conheci o Darcy também, mas não tive intimidade com ele, não trabalhei diretamente com ele, mas teve um período da minha vida que eu fiquei em Paris, fazendo doutoramento, tinha bolsa de estudos, fiquei lá entre 93 e 97, fazendo doutorado na Sociologia da Educação, na Sorbonne. Eu e minha esposa, nós éramos recém-casados à época. E a minha esposa completou a graduação lá, fez o mestrado lá, depois voltamos ao Brasil, ela fez doutorado na Unicamp, seguiu a carreira acadêmica dela. Mas, em dado período da trajetória acadêmica dela, aproximadamente assim, entre 94 e 2010, portanto, cerca de 15 anos, ela pesquisou, o tema de pesquisa principal dela eram os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, a grande invenção educacional do Darcy. Os Brizolões, aliás, apelido que foi formalmente incorporado ao nome da escola, a justo título, né? O apelido de Brizolões, né? Um apelido muito justo. Enfim, e ela então pesquisou durante muito tempo esse tema. E uma vez em contato com uma professora do Rio que estava na França e que tinha trabalhado muito de perto com o Darcy, nós comentamos sobre o que a gente estava fazendo, enfim, coisa e tal. E aí a minha esposa falou sobre o projeto dela, sobre a pesquisa dela sobre CIEPs, e nós comentamos sobre o livro que o Darcy tinha acabado de lançar. Nessa altura corria o ano de 1995, e o Darcy tinha acabado de lançar sua última obra em vida, né, o Povo Brasileiro, né, aquela grande, uma espécie de grande síntese que ele faz do Brasil, grande interpretação do Brasil, né? Enfim, comentamos sobre o livro, ela voltou para o Brasil, nós continuamos lá, e eu acho que ela comentou com ele, assim, ela era próxima dele, trabalhou com ele, comentou com ele que tinha encontrado um casal de amigos na França, que uma moça muito jovem pesquisava o CIE, e ele mandou para nós o livro, O Povo Brasileiro, né? Ele provavelmente pediu a ela nossas coordenadas, endereços, enfim, então ele faz esse gesto, né? Ele não sabia quem a gente era, imagina. Então, assim, ele tinha esse jeito, né? No livro tem um depoimento, porque essa coleção tem essa característica também, cada volume tem um depoimento ao final dos capítulos, depois de todos os capítulos tem um depoimento de alguém do campo da política. Então, no volume sobre o Paulo Freire, quem fez o depoimento foi o Lula. Pediu o Lula depoimento sobre o Paulo Freire e fez um depoimento que está no livro. E nesse volume sobre o Darcy Ribeiro, quem faz o depoimento é o meu querido amigo, foi deputado juntos por 8 anos, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é engenheiro de formação, topógrafo, e trabalhou com o Darcy enquanto técnico, tanto no projeto dos CIEPs quanto no projeto da Passarela do Samba. E o Luiz Paulo dá um depoimento sobre a convivência dele com o Darcy, e tem uma passagem de depoimento que é interessante, que o Darcy tinha marcado com um grupo de técnicos, um certo dia, uma certa manhã, em frente ao prédio da Secretaria de Cultura, para que eles saíssem para visitar algumas áreas de cerca de 10 mil metros quadrados que pudessem abrigar futuros CIEPs. Aquilo que a gente estava conversando, né? Ele viu o terreno e já viu o CIEP construído, já via tudo pronto, já via as crianças entrando, uniformizadas, essas coisas do Darcy, do gênio que ele era. E aí marcaram lá um ponto de encontro, mas o Darcy não chegava. Não chegava, atrasou razoavelmente. E quando chegou, pediu muitas desculpas e disse que atrasou porque tinha ido tomar um café com o Geraldo Vandré, e o Geraldo Vandré tinha pedido um café tomar um café com o Darcy, que era secretário de Cultura também, do governo Brizola, de Ciência e Cultura, e o Geraldo estava com um projeto que era uma produção musical, Concerto do Universo. Aquelas coisas do Geraldo Vandré também, outra figura icônica, né? E disse que pediu ajuda da Secretaria de Cultura, um apoio financeiro, e quando ele falou do projeto Concerto do Universo, o Darcy disse que ficou parado, né? Olhando para o Geraldo Vandré, sem dizer nada, assim, fitando o Geraldo Vandré, mas sem dizer palavra. E disse que ficou assim quase uns 10 minutos. Até que o Geraldo Vandré se perturbou e perguntou: professor Darcy, o senhor não vai dizer nada? Ele falou: desculpe, Geraldo. Ele começou a falar e eu fiquei ouvindo aqui o som das estrelas. Então, aquele jeito do Darcy, né? Então, o Geraldo Vandré veio lá com uma utopia do Concerto do Universo, ele respondeu com um devaneio de estar ouvindo o som das estrelas. Enfim, então, Darcy era isso. Darcy era feito de
de paixão, feito de sentimento, um apaixonado pela arte, um dos principais defensores na história do Brasil dos nossos povos originários, né, que até hoje enfrentam muitas dificuldades, né, com a demarcação das suas terras. Enfim, recentemente, logo no início desse governo Lula III, uma das coisas que mais vieram à baila foi a questão dos Yanomami, a situação cruel, trágica, desumana, que afetou o povo Yanomami no Brasil. Então, assim, Darcy era isso, Darcy era essa síntese, esse gênio, esse cara inaprendível, né? Não dá para aprender o Darcy numa categoria só, não dá, é um cara múltiplo, enfim. Você está abordando, quer dizer, Darcy, logicamente, ele é pré-socrático, renascentista, né? É difícil você dizer qual é a faceta do Darcy, mas claramente no livro a face é do educador, né? E, como você bem disse, Darcy participou de projetos únicos em relação à educação na história não só do Brasil, como que é da América Latina, né? Claro. A UNB, certamente, é o marco inicial, talvez, disso, né? A concepção dele, mas depois veio a ditadura, enfim, e a coisa... ele chegou a concretizar a UNB como ele pensou, porque, enfim, contexto político, né? Ditadura militar, golpe militar, enfim. Mas a UENF, e essa eu tive... poucas vezes você tem a noção que você está num momento histórico, né? E mesmo novo, quando via aquela coisa da a própria Gil com Einstein também, né? Discussões entre eles, eu tinha essa noção. Eu estou vivendo um momento histórico, né? Mesmo garoto. Os CIEPs que você citou, qual você acha que Valdec, depois de estudar o Darcy, organizar essa obra, qual você acha que é o grande feito de Darcy quanto educador? É possível apontar um sobre os demais? Olha, é difícil, é muito difícil. Por exemplo, ontem no lançamento no Rio, a gente teve a alegria de contar com a presença de um velho socialista, o meu querido amigo, fomos deputados também juntos, Eliomar Coelho, né? Eliomar foi vereador muito tempo na capital, depois foi deputado estadual, já ultrapassou a casa dos 80 anos, é um grande quadro da política do Rio de Janeiro. E o Eliomar foi meio candango, né? Ele é nordestino de origem, mas ele foi para Brasília e estudou na primeira turma de engenharia da UNB, quando o reitor ainda era Darcy Ribeiro. Então, o Eliomar conheceu Darcy Ribeiro como estudante da primeira turma de engenharia da UNB, naquele iniciozinho dos anos 60. E a UNB foi um projeto muito ousado, né, para o seu tempo. Você tem razão, a ditadura sobreveio e todo o projeto, na sua extensão, não chegou a ser concretizado por Darcy, mas foi digamos, uma certa ruptura com os modelos de universidade que o Brasil conhecia até então. Lembrando sempre, o próprio Darcy faz questão de dizer isso o tempo todo, que o Darcy Ribeiro foi o líder desse projeto, mas teve um protagonismo muito grande também do Anísio Teixeira, né? Então, Darcy Ribeiro sempre fez questão de destacar que a UNB é um projeto de ambos, liderado por ambos. Agora, os CIEPs têm uma perspectiva, uma pegada, eu diria, bem forte também, porque o Darcy achava... Ele escreveu isso num livro, né? Era o título do livro dele, um livro que ele publicou em 84 pela editora Salamandra, Nossa Escola é uma Calamidade. Ele achava a escola pública brasileira uma calamidade, né? Porque era uma máquina enorme, tinha um aparelho escolar muito grande, mas que fabricava analfabetos, que fabricava alunos que não conseguiam progredir na sua trajetória escolar. Enfim, então, e ele entendia que isso era parte, nós falamos isso aqui agora há pouco, que essa dificuldade, que esse quadro crítico, que essa crise da educação pública brasileira não era uma crise aleatória, né? Não era uma crise, enfim, produto da fatalidade, não era sequer uma crise, segundo ele dizia. Era um projeto cultivado pelas elites dominantes, muito atrasadas no Brasil, de um modo geral, né? Não se pode falar nunca genericamente, mas de modo geral, o Brasil tem historicamente uma elite muito atrasada, muito autoritária, patriarcal, machista, misógina, enfim, então, e
isso foi se reproduzindo de certa maneira dentro do aparelho escolar. Então, Darcy, ele falava assim, eu fiquei sempre muito impressionado, quando eu comecei a mexer com o sistema público de ensino, porque ele não tinha mexido com isso antes, né, Cláudio e Aloysio? O Darcy tinha mexido com educação já há muito tempo, já vinha mexendo com educação, mas a primeira vez, concretamente, que ele mexe num sistema de ensino no âmbito da educação básica, foi na questão dos IEPs, né? E ele falou, eu fiquei impressionado, era uma rede muito grande, Aloysio, a rede escolar enorme, mas que não conseguia produzir avanços, né, na trajetória das crianças. Então, acho que os IEPs foi uma virada de chave, né? A concepção de educação integral, que não se limita à jornada de tempo integral, são coisas diferentes, né? Escola de educação integral não é a mesma coisa que escola de tempo integral. É claro que num projeto de educação integral, que é um projeto holístico, né, de formação holística, unilateral, em que as crianças não só estudam as disciplinas mais clássicas, mas também se envolvem com atividade de formação humana, a arte, o desporto, a tecnologia, entre outras coisas, enfim. Então, é claro que isso requer mais tempo para se concretizar, mas o fato de uma escola funcionar o dia inteiro não quer dizer que seja um projeto de educação integral. Tem uma diferença conceitual importante aí. Então, Darcy entendeu isso muito bem, se cercou de pessoas do maior valor. É difícil citar todo mundo, mas assim, é citar a professora Lia Faria, que você deve conhecer, que foi secretária de Estado de Educação, que trabalhou muito com ele, a professora Lúcia Veloso Maurício, também trabalhou muito de perto, a professora Lígia Marta Coimbra da Costa Coelho. Então, Tatiana Memória, Ana Galego, Maria Ieda Linhares, como não falar de Maria Ieda Linhares? Aliás, o livro é dedicado a Maria Ieda Linhares, da memória dela. Maria Ieda Linhares, uma grande historiadora, trabalhou muito de perto com o Darcy, muito requieta como ele. Aliás, provavelmente no futuro, um volume dessa coleção vai enfocar Maria Ieda Linhares. Então, acho que tanto a UNB quanto os CIEPs, né, são marcas muito fortes, né, assim, em dimensões diferentes. Uma é a dimensão da universidade, do ensino superior, do pensamento livre, do pensamento libertário, do pensamento criativo, da formação de quadros para o Brasil. E outra é o projeto de uma escola em que a criança pobre, os filhos do povo, tenham, talvez pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, a oportunidade de ter uma escola cidadã, que não só avance na sua formação, mas promova cidadania, promova dignidade, busque contribuir para assegurar direitos. E aí vem a UENF, que eu não quero também tratar como projeto menor, não, que a UENF tem uma pegada que não tinha tanto na UNB, né? É um tempo diferente também, é claro, mas é quando o Darcy imagina a universidade muito articulada, bom, você participou do início do projeto, muito articulada com uma concepção de desenvolvimento, quer dizer, como que a universidade precisava ter um papel mais central, mais protagonista, porque é uma produtora de conhecimento, é uma produtora de inovação, produtora de tecnologia, mas tinha que estar articulada com um desenho, com um projeto de desenvolvimento, não só de campus, mas de toda a região, norte e noroeste, enfim, e mais do que isso até. Então, era a FENORTE, né? Era a FENORTE. A FENORTE cumpriu esse papel. Exatamente, a antiga FENORTE, enfim. Então, assim, ou seja, essa concepção dele de que a universidade pode cumprir, tem que cumprir um papel estratégico na agenda do desenvolvimento. Eu diria o seguinte, que é a relação ciência, desenvolvimento e soberania, né? Isso está muito articulado e está muito presente no projeto da UENF. Quer dizer, um país soberano é um país que é capaz de produzir conhecimento, fazer ciência, produzir inovação, e com isso se inserir na agenda internacional, se inserir no chamado concerto das nações, que de concerto não tem nada, né? Tenha muita tensão, tenha muita porradaria entre os países, né? Muita disputa bélica, muita disputa econômica, comercial, mas para se inserir nessa geopolítica, com altivez, o país precisa ter autonomia científica, produção do conhecimento, enfim. Então, não é à toa que as grandes forças da economia internacional, Estados Unidos, Alemanha, China, os países asiáticos, por exemplo, são os que lideram no mundo o registro de patentes, né? O registro de patentes internacionais, de novos engenhos, novas invenções, se você pegar a relação, é Estados Unidos, é China, é Alemanha, enfim. Então, e a UENF nasce com essa concepção, uma universidade que nasce com todo o corpo docente já 30 anos atrás, todo o corpo docente de doutores, todo o corpo docente com dedicação integral à universidade, enfim. Então, eu acho que são projetos para os seus tempos, para as suas épocas, são projetos de muito grande porte. Agora, no caso dos CIEPs, eu quero insistir, eu diria, talvez com certo entusiasmo em função da produção do livro,
Mas acho que o CIEPS é a principal página da história da educação pública no Brasil. Não tem nenhum projeto perfeito, porque nós humanos não somos perfeitos, enfim, a perfeição não é uma condição humana. Claro que os CIEPs tinham algumas contradições, aspectos, por exemplo, quando o projeto do CIEPs começou a ser implementado, né, tinha aquela meta de alcançar 500 CIEPs, não é isso? 500 CIEPs. Várias escolas estaduais que não eram CIEPs, de certa maneira, foram sacrificadas por esse projeto, né? Na verdade, os CIEPs se constituíram, à época, numa espécie de rede estadual paralela às escolas estaduais que já existiam. Então, houve críticas, muitas críticas, eu me lembro muito bem, eu ainda era adolescente, estava estudando na UF, mas eu me lembro que havia críticas do movimento docente, havia críticas de intelectuais do campo da educação, que os CIEPs eram um projeto inovador, criativo, de grande porte, beleza, mas não era possível esquecer mais de 1.000 escolas que a rede estadual tinha, e que não eram CIEPs, não iam se transformar em CIEPs, enfim. Então, ou seja, como todo projeto, como toda criação humana, tinha suas contradições, mas assim, pelo volume, pelo alcance, pela concepção política, pelo projeto cidadão ali embutido, eu acho que os CIEPs representaram, como política pública de educação, talvez a página mais importante da história da educação escolar brasileira, com inspirações que o próprio Darcy assumia. Por exemplo, o Darcy publicamente assumia que o CIEP tinha uma inspiração do projeto que o Anísio Teixeira tinha criado na Bahia, a escola Parque, né? Que ele criou no governo do Otávio Mangabeira, nos anos 50, quando foi secretário de Educação do Otávio Mangabeira. Então, o Anísio continuou influenciando o Darcy, mas, enfim, são projetos grandiosos, né? Projetos que só podiam ser imaginados e tocados por grandes gênios, como era o caso do Darcy. São marcas indeléveis, inapagáveis da história da educação brasileira, da história do ensino superior no Brasil. Valdec Carneiro e Aloysio, a gente falando aqui sobre o ENF, vocês contando aí a passagem, a Aloysio registrando também lá o início das obras e aquela coisa toda, eu me lembrei, eu começando também minha carreira como radialista, chega a pauta lá, tem que fazer cobertura do Brizola, não era era o projeto da UENF, né? Aqueles lançamentos de pedra. E aí, nesse dia, estava ninguém mais, ninguém menos que Brizola, Darcy e Oscar Niemeyer. Cara, claro, eu novo, começando, não entendia muita coisa ainda, e você vai entendendo ao longo dos anos, né, que passam rápido, o peso daqueles personagens aqui na nossa região, para a nossa educação, para o nosso desenvolvimento. Como que foi importante? E foi um dos momentos que eu acho que o Darcy ficou mais emocionado, não vou me lembrar evidentemente, mas assim, nessas entrevistas lá, em que ele registrava o projeto do Oscar, transformou esses brizolões que você falou, meu caro Valdec, em um cocá de índio Goitacá, e o centro de convenções é um apito, que também remete aí à tribo. Então, assim, tem muita história, tem muita cultura, tem muita força nesse episódio o ENF aqui para a região norte, porque era para vir para a região norte, não estava definido se era campus ou não, né? Então, a gente foi... Você sabe, Cláudio, que eu estive 2 vezes com mais proximidade com o doutor Oscar Niemeyer. A primeira vez eu era diretor da Faculdade de Educação da UF, onde eu sou professor, e nós estávamos recebendo por uma semana um professor italiano de grande renome, já faleceu há poucos anos, chamado Domenico Losurdo, grande filósofo italiano, de grande dimensão. Ele e o Norberto Bobbio foram os grandes filósofos italianos da segunda metade dos anos 50, né, do século passado para cá. E o Domenico Losurdo ficou uma semana conosco na Faculdade de Educação, foi trazido por um colega nosso da faculdade, que é italiano de nascimento, foi padre, professor Giovanni Semeraro, que o conhecia. Enfim, e nós nos ciceroneamos, né? Deu conferências magistrais, e de vez em quando a gente saía com ele, né? Aloysio, que ninguém é de ferro para tomar uma cervejinha com o Losurdo, né? Aí ele ficou de segunda a sexta. Na terça-feira à noite, nós fomos tomar uma cerveja com o Domenico Losurdo. Eu, esse professor italiano e o Losurdo. Conversar um pouco, eu falo um pouco de italiano, eu estudei italiano. Foi bacana. Aí na conversa, ele descontraído já estava na segunda ou terceira cerveja, aí ele falou assim, vocês sabem que eu tenho um grande sonho em relação ao Brasil.
Eu falei, qual seria o seu sonho, professor, em relação ao Brasil? Eu queria conhecer o maior comunista brasileiro, que é Oscar Niemeyer. Aí eu falei, pois é, um sonho muito... Né? Enfim, fiquei pensando aquilo. Aí fui embora para casa e liguei para o diretor da Faculdade de Arquitetura da UF. Falei, cara, você precisa me ajudar a resolver um problema aqui. Nós estamos com um convidado internacional de grande expressão, que é comunista de formação, enfim, e quer conhecer o doutor Oscar Niemeyer. Como é que a gente faz? Então, esse cara entrou no circuito. Ele não era o diretor da faculdade, ele era membro do Conselho Universitário, meu colega no Conselho Universitário, professor Acorce, já falecido. E ele, então, conseguiu entrar em contato com o Susequinde, que foi o grande parceiro do Niemeyer, e nós fomos à casa do Niemeyer. Nós fomos à casa do Niemeyer na Avenida Atlântica, fomos lá, eu, esse professor, que foi com a gente, da arquitetura, Acorce, o Giovanni Semeraro, da Faculdade de Educação, e o Domênico Losurdo. E conversamos muito, por 2 horas lá. O Oscar Niemeyer, assim, é um estudioso, lia muito, naquela altura já estava lendo aqueles audiolivros, né, porque a vista dele já estava muito ruim. E começamos a conversar sobre filosofia, enfim, coisa e tal. E aí o Domênico Losurdo perguntou para ele, aqui no Brasil, quais são as suas principais referências intelectuais. Ele falou logo Darcy Ribeiro. Niemeyer falou logo Darcy Ribeiro. Falou outros nomes também. Darcy Ribeiro ele falou logo. Não, Darcy Ribeiro, grande pensador do Brasil, uma referência para mim. Então, assim, o Darcy tinha essa deferência por ele, mas eu vi, ninguém me contou. O Niemeyer também tinha uma grande deferência pelo Darcy Ribeiro. E depois a gente se reencontrou no centenário do Niemeyer, em 2007, que eu era secretário de Educação de Niterói, e naquele ano do centenário a gente fez, as crianças da rede escreveram sobre o Niemeyer e desenharam. O Niemeyer tinha pedido ao Niemeyer que fizesse um desenho. Uma coisa interessante, Aloysio. Aí a ideia era que as crianças maiores da rede escrevessem uma história sobre o Niemeyer. O tema era o Niemeyer. Aí as crianças pequenininhas da educação infantil, do início do fundamental, ainda não estavam muito desenvoltas para a escrita, e desenhassem. Aí o Niemeyer fez um traçado inicial. Ele fez um desenho, não completou, um traçado em aberto, e aí as crianças completavam o desenho do Niemeyer do jeito que quisessem. Então, os pais ficaram muito orgulhosos, porque os seus filhos desenharam com o Niemeyer, porque, na verdade, era um desenho em coautoria. O Niemeyer puxou o traçado e as crianças continuaram. Então, assim, mas eu me lembro muito bem dele falando, eu puxei essa história do Niemeyer para falar sobre o Darcy. O Niemeyer, logo, perguntado pelo Losurdo sobre as referências intelectuais dele no Brasil, logo falou do Darcy Ribeiro. Pena a gente ter que terminar esse bloco, como o Nogueira que diz, né? Tem uns temas que davam para fazer uma semana de programa. Verdade. Você falou, vocês dois falando, me trouxeram várias lembranças aí. Essa coisa do Niemeyer, por exemplo, o Dom Casmurro, né, Machado, ele faz o primeiro verso do soneto, a flor do céu, a flor cândida e pura, e o último verso do soneto, né? Ganha essa vida. Primeiro ele bota, perde-se a vida, ganha-se a batalha. E depois ele muda, ganha-se a vida, perde-se a batalha. E ele fala, doa esses versos para qualquer poeta que num tempo de ócio queira preenchê-los. Mas a mudança do último verso está toda a vida do Bentinho, né? Que é um personagem fantástico da nossa literatura. Você falando de Darcy também no Senado, eu me lembro uma frase, acho que foi a melhor frase que eu já ouvi. Eu imagino essa frase na boca de um Catão, de um Cícero, no Senado romano da Antiguidade, né? Darcy dizia, é o melhor dos cargos, pena que não é vitalício, né? Do cargo de senador. Ele dizia que o Senado era o paraíso da Terra. Mas ele se alimentava que não era vitalício, né? E para fechar, você falou, e a gente tem que ter muito cuidado realmente com essa coisa do machismo estrutural, né? Você falou do machismo, da misoginia das nossas elites. Eu acho que isso ainda está provado nas eleições presidenciais de 2018 e 2022, né? Mas eu não quero muito entrar nisso também, e não quero repetir isso. Mas, em se falando de Darcy, a memória final dele, um homem que amou as mulheres, amou de igual para igual, as amou em carne, né? E teve várias companheiras durante sua vida, e um homem que consegue reunir todas no seu entorno, ele já no final da vida, na cadeira de rodas ali, que homem especial, né? Nesse ponto é um Charlie Chaplin, né? Um camarada que ele tem um poder de encantamento que essa figura dele com as mulheres da vida dele, eu acho que é uma coisa que pouquíssimos homens
seriam capazes de reproduzir, Valdec. Porque, assim, então, a impressão que eu tenho é que as relações que ele estabeleceu com essas mulheres que atravessaram sua vida, enfim, com as quais ele se relacionou, e em alguns casos muito profundamente, nunca eram relações, usando a expressão que você falou agora, nunca eram relações apenas de carne, né? Eram relações sempre muito atravessadas por projetos, por utopias, por parcerias de vida, né? Construíam coisas juntas, né? Então, assim, ele teve muito envolvimento com mulheres que participaram de diferentes projetos da vida dele, construíram com ele histórias marcantes. Então, assim, as relações tinham essa profundidade, tinham essa densidade, né? Enfim, então, acho que isso, de alguma maneira, fazia parte desse encantamento de que você fala, ou seja, as relações não eram superficiais, é isso que eu quero dizer. Aparentemente, eu não sou um grande biógrafo para dizer isso, imagina, mas a impressão que eu tenho é que não eram relações superficiais, ao contrário, eram relações muito densas, que em alguns casos podiam passar pela relação carnal, como você diz, mas passavam por uma simbiose, sonhos que eram sonhados juntos, utopias que eram perseguidas juntas. Então, isso aproximava as pessoas, né? Então, me parece que isso pode explicar um pouco a capacidade que ele teve de... Você falou muito, né? Você falou em off, voltou a esse ponto agora, que é uma foto muito emblemática, né? O Darcy em cadeira de rodas, enfim, cercado por um grupo grande de mulheres. Enfim, com todas elas, a relação foi de muita densidade, né? Eles compartilharam coisas que foram muito importantes para as suas vidas, para a vida dele e para a vida delas. Então, acho que era isso que fazia digamos assim, proporcionava esse encantamento, essa solidez, enfim, essa coisa que não se apagou, né? Que não, sempre deixa uma memória, sempre deixa uma marca, enfim, me parece isso. Eu acho que o Zygmunt Bauman, quando cunhou o conceito de relações líquidas, ele usou o Darcy como referência. Eu não... Mas líquidas, mais densas, como você falou. Caudalosas. Eu não... Não, tudo bem, claro. Eu que interrompi, mas eu não me imagino numa foto dessa. Até porque se tivesse de cadeira de rodas, seguramente na tentativa de uma reunião para uma foto dessa, seguramente eu teria que sair dali, se vivo, para uma cama, definitivamente. Ó, vou fazer o intervalo, são 7h56. Vou pedir a você, meu caro Valdec Carneiro, ex-deputado estadual, professor, e vem a Campos para lançar o livro. Depois a gente vai repetir, pedir a você também para convidar aí seus amigos, claro, ouvintes, claro, né? Claro. Seus eleitores também, que você tem, claro, naturalmente, quando deputado, né? Aliás, só para fechar aqui, você é suplente de deputado federal? Isso mesmo. Daquele ex-presidente do Flamengo, ou daquele... Como é que é? Bandeira de Melo? É o Bandeira de Melo, está exercendo o mandato, a Tatiana Roque e eu. Essa é a sequência. Ah, tá. Tudo bem. Bom, eu queria, antes do intervalo, se me permite, Nogueira? Por favor. Registrar aqui o Marcelo Almeida. O professor Marcelo Almeida, né? Alô, amigos Cláudia Luiz, bom dia. Saudações agrícolas. Todo tributo ao ENF. Por favor, transmito um cordial e fraterno abraço da Escola Agrícola Antônio Sarlo ao super professor Valdec Carneiro. Tudo de bom a todos da Folha FM. Aí, Valdec. Legal. Marcelo é um querido... Eu tinha citado agora há pouco o Antônio Sarlo, que é um orgulho para nós, infelizmente, muito abandonada pelo governo do Estado. A gente operou, inclusive, um dos pontos fortes da nossa luta em relação a Campos na Assembleia foi tentar trazer o Antônio Sarlo para Campos, para a UENF, para que ele se transformasse num colégio técnico agrícola da UENF. O Conselho Universitário da UENF aprovou isso, foi aprovado pelo Conselho Universitário. O processo no Estado avançou, mas depois teve uma trava a partir de 2021, que nunca mais destravou, que o Antônio Sarlo nem é apoiado pela FATEC, a qual ele é vinculado, não é de agora não, isso dura alguns anos, nem se permitiu que ele pudesse ter esse novo destino, que é se vincular com a escola pública, que com a sua vocação original de formar técnicos agrícolas, vinculado ao UENF, porque a UENF também precisa de um colégio técnico agrícola de referência, enfim. Isso não foi possível. Vocês devem conhecer o Antônio Sarlo, é uma área descomunal, uma área extensíssima. Quando eu visitei a última vez, corri o ano de 21, já no iniciozinho do pós-pandemia, eu visitei equipamentos fantásticos, abandonados, equipamentos que poucos colégios agrícolas dispõem no Brasil.
Na verdade, o Antônio Sarlo está nesse contexto do abandono, sabe, Aloysio e Cláudio, abandono do ensino agrícola no Rio de Janeiro. Não é só o Antônio Sarlo, né? Os colégios agrícolas de Itaboraí, de Magé, de Friburgo, de Teresópolis, ou fecharam ou vivem em função do compromisso dos seus profissionais, dos professores, das suas direções, enfim. É o caso do Antônio Sarlo, que tem quadros qualificadíssimos, né? O professor Marcelo é um símbolo disso, mas tem vários professores e professoras do maior valor, que teriam lugar em qualquer colégio agrícola do Brasil, né? Infelizmente enfrenta essa dificuldade. Mas um abraço grande ao Marcelo, parabéns pela história bonita do Antônio Sarlo, enfrentando esse quadro de abandono com muita dignidade, muita altivez. Espero que a gente consiga, em algum momento, consolidar a sua incorporação ao acervo de instituições da UENF. Perfeito. 8 horas em Campos. Nós vamos continuar essa conversa com o Valdec Carneiro no próximo bloco, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, voltaremos em instantes. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna.